E aí galera, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que você está vendo este vídeo. Meu nome é Antônio Glênio e eu venho aqui conversar com vocês um pouco sobre a CPI da Covid. Essa CPI, que é o maior pesadelo do governo Bolsonaro, vem aparecendo muito nos noticiários. E a maioria das pessoas não está entendendo ainda o que ela significa, qual a sua função, como ela surgiu e o que os depoimentos acarretam. Por isso, eu vou tentar resumir a história neste vídeo para vocês. Então, por favor, se gostar, curta e compartilhe com seus amigos e familiares para ajudar nosso núcleo a crescer. Sem mais delongas, vamos ao assunto: CPI da Covid. Vou construir a timeline com vocês para que possamos entender o processo que se deu à criação da CPI. No dia 8 de abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acatando o mandado de segurança dos senadores Jorge Cajuru e Alessandro Vieira, do Cidadania, ele ordenou que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, abrisse a CPI. Naquele momento já havia assinaturas suficientes para que ela fosse instaurada, porém Pacheco estava retardando a possibilidade de que ela fosse aberta. Muito provavelmente por ter sido apoiado pelo presidente da República, pelo governo federal, na eleição do Senado que aconteceu no começo deste ano. Com isso, o Supremo mandou, Pacheco acatou. No dia 13 do 4 ela foi criada, no dia 27 do 4 foi oficialmente instaurada. Assumiu a presidência da CPI o senador Omar Aziz, do PSD. Na vice-presidência ficou o senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Ele foi o responsável pelo pedido original de abertura da comissão. E o relator da CPI, o famoso senador Renan Calheiros. Essa relatoria teve o que falar, tanto porque a deputada Carla Zambelli, a aliada mais próxima de Jair Bolsonaro na Câmara, entrou na justiça para tentar barrar a possibilidade de Calheiros se tornar relator da CPI. A Justiça de Brasília chegou a enviar uma liminar que impedia o Calheiros de assumir, porém o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que não iria acatar esse pedido, não iria interferir no processo de eleição da CPI. E pouco tempo depois, a própria Justiça de Brasília derrubou a liminar, permitindo que o alagoano pudesse assumir a relatoria da comissão. Qual é a competência da CPI? Ficou definido que ela teria a competência de investigar o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, a respeito da responsabilidade, ou melhor, nesse caso, a irresponsabilidade na condução da pandemia da Covid-19. Também foi permitido que averiguem gastos feitos por prefeitos e governadores com repasses feitos pela União. Os depoimentos. Então, até o momento, deporam na CPI os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tait, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o ex-secretário da SECOM, Fábio Wajngarten, e o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo. Vamos por partes. Mandetta falou sobre suas recomendações, ou seja, ele tinha determinações para seguir ainda enquanto era ministro, na qual ele alertava da gravidade da situação da pandemia, que ele sabia que iria ser algo bem grave para a nação, e declarou que a melhor saída, naquela época, no início de 2020, começo da pandemia, disse que a melhor saída seria a vacinação em massa assim que possível, assim que saísse uma vacina comprovadamente eficaz contra a Covid. Ele também citou a tentativa do governo federal de alterar a bula da cloroquina para que fosse considerada eficaz contra a Covid-19. Tait comprovou que o motivo de ter saído do governo foi a insistência do uso da cloroquina. Novamente, a cloroquina envolvida na situação. E ele, enquanto médico, não poderia recomendar o uso de um medicamento não eficaz contra a doença. Tanto que ficou famosa a frase na época de que ele não mancharia sua reputação por causa de cloroquina. Queiroga, o atual ministro da Saúde, tanto por estar no governo, ele deu uma isentada no governo federal das responsabilidades da pandemia. Deu aquela passada de pano no presidente da República. Ele ainda repetiu inúmeras vezes, e isso foi bem cômico na sessão, que não poderia fazer juízo de valor sobre as ações do presidente. As ações nas quais o presidente negava a pandemia, incitava aglomerações e todo aquele circo que ele fez ano passado e de certa forma ainda faz. A situação ficou tão engraçada que os próprios senadores diziam que na língua do Queiroga, quando ele falava que não pode fazer juízo de valor, na verdade ele está dizendo: eu não concordo com o presidente, mas não pode dizer em público porque ele é meu chefe. Basicamente foi isso.
Depois de Queiroga vir passar pano para o governo, foi a vez de Antônio Barra Torres, o presidente e diretor da Anvisa, comparecer à CPI. Ele comprovou a história de Mandetta sobre a tentativa do governo de alterar a bula da cloroquina. Ele respondeu que na ocasião ele foi incisivo e declarou que não iria fazer isso por uma questão óbvia. A bula de um medicamento só pode ser alterada caso o fabricante dele requisite ao órgão regulador do país, no caso no Brasil a Anvisa, mas nenhum terceiro que não faça parte do fabricante pode fazer um pedido desse tipo. Aí chegamos na vez de Fábio Wajgarten, o ex-secretário da SECOM. Ele foi responsável pela sessão mais turbulenta da CPI até o momento. Ele foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a atuação do governo na comunicação durante a pandemia, mas principalmente devido a uma entrevista que ele próprio concedeu à revista Veja semanas atrás. Na revista Veja, ele disse que houve incompetência do Ministério da Saúde na aquisição de vacinas. Porém, na CPI, a situação foi diferente. Ele atuou defendendo o governo federal e entrando em contradições o tempo inteiro com a entrevista que ele tinha concedido. Então, as suas respostas, além de contraditórias, elas eram evasivas. Ela tentava sair das perguntas que os senadores estavam fazendo. Tal fato irritou muito o senador Renan Calheiros, que, a certa altura, tendo em vista as inúmeras contradições que ele tinha com a própria entrevista, requisitou a CPI que pedisse a gravação sem cortes da entrevista à revista Veja e que, caso fosse comprovado que o depoente mentiu, ele iria requisitar a prisão de Wajgarten. Fato que aconteceu na tarde de ontem. Ele pediu a prisão, porém o presidente da comissão, Omar Aziz, negou o pedido por hora. No Brasil, em uma CPI, quando você é convidado como testemunha, você é obrigado a falar apenas a verdade. Se você mentir e for provado que mentiu, a CPI tem poderes para lhe prender em flagrante. No dia de hoje foi a vez do gerente-geral da Pfizer na América Latina prestar seu depoimento. Ele deu detalhes sobre contratos oferecidos ao governo brasileiro. Vamos à situação. Ele disse que os contratos previam até 70 milhões de doses, ou seja, foram oferecidos contratos da Pfizer para o governo brasileiro, com montantes que somaram 70 milhões de doses. Presta atenção, nós estamos precisando de vacina, 70 milhões de doses. E o primeiro contrato oferecido foi no dia 14 de agosto de 2020. Não tenho o que dizer. O governo brasileiro sistematicamente negou vacinas, como se a gente tivesse um luxo de vacina e a gente pudesse recusar propostas desse tipo. Não, a gente não tem vacinas. As vacinas que nós temos, muitos são por causa do estado de São Paulo, que produziu no Instituto Butantan a Coronavac, e algumas que adquirimos aos poucos. Mas se tivéssemos aceitado as ofertas em agosto do ano passado, as vacinas teriam chegado em dezembro, provavelmente já teria vacinado muito mais gente e muito menos gente teria morrido. São 400 mil mortes e a maioria delas evitáveis se o governo tivesse tido a responsabilidade de ter comprado as vacinas na hora correta e não simplesmente negado e mandado a Pfizer ir embora. Isso não se faz e muito menos num país que precisa disso. A maioria de vocês deve estar se perguntando o que essa CPI pode trazer à tona. O que veremos de dentro dessa comissão? Nós veremos a responsabilização do governo Bolsonaro pelos milhares de mortes na pandemia. Não é surpresa para ninguém. Todos nós já temos conhecimento de que o maior responsável do verdadeiro genocídio que está acontecendo no Brasil tem CPF. Se chama Jair Messias Bolsonaro e está residindo no Palácio da Alvorada, em Brasília. O presidente da República foi responsável por incentivar aglomerações durante a pandemia, enquanto a pandemia estava crescendo, quando as mortes estavam subindo. Ele incentivou o uso de um medicamento não comprovado contra a Covid, que é a cloroquina, e ainda comprou estoques de insumos para produzi-lo nos quartéis do Exército Brasileiro. E o pior de todos talvez seja ele ter boicotado a compra de vacinas. Vacinas que poderiam ter salvado centenas de milhares de vidas se ele tivesse feito
quando estava na sua mesa, quando o papel estava na mão dele para assinar. Não é sensacionalismo chamar o presidente de genocida. Mais de 400 mil mortes não é aceitável. Nenhum ser humano pode achar isso normal. A CPI da Covid no Senado talvez seja a única chance de tentar honrar a vida desses milhares de brasileiros que se foram e evitar que esse cara que está na presidência da República neste momento se reeleja em 2022. Nunca se esqueça do que aconteceu e do que esta pessoa é capaz. Abraço, gente.